aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos iniciando mais uma videoaula. Desta feita nós vamos estar estudando a lição de número 4 da nossa revista da Escola Dominical, que são as lições bíblicas de jovens. E nós vamos então, irmãos, falar nesta manhã sobre a lição de número 4, que tem como tema curando o filho de um oficial. Esse é o tema. Não obstante este tema, nós tratarmos eles no tópico de número 3. Estaremos falando também outros assuntos que estão significativos para a nossa compreensão no processo soterológico. Quando eu falo soterológico, estou falando do plano da salvação. Nós vamos tratar de assuntos, no que tange aí ao primeiro tópico, a mobilidade ministerial de Jesus entre a Judéia e a Galileia, que esse é o primeiro tópico. Depois nós vamos falar também o perigo da fé baseada em sinais, seja milagre e sinais. Vamos tratar deste assunto também e vamos fechar no tópico de número 3, o milagre que gerou a salvação, que é este o assunto que está embasado no nosso tema. Então é isso que nós vamos tratar aqui com relação a esta revista de jovens, Mas especificamente o público-alvo sendo os jovens. Não obstante ser os jovens, nós também certamente, uma vez que estamos falando através da mídia, estamos falando através do YouTube, então isso pode alcançar muitas outras pessoas e quero crer vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas. Pois bem, então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto propriamente dito. Nós temos aqui, irmãos, o nosso texto, que eles chamam aqui o texto do dia, que está registrado assim. Então Jesus lhes disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Observe já, os irmãos, esse texto aqui, que nós podemos também chamar de texto áureo, aqui eles chamam de texto do dia. De novo vou ler. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, e versículo de número 48. Então observe os irmãos aqui que nós já temos aqui nesse texto um assunto a tratar sobre os milagres e fé. Nós vamos falar sobre esse assunto de uma forma bem consistente, assim como os demais. A lição aí do texto bíblico vai falar sobre o assunto no que tange ao tema proposto, que é este o assunto. Vamos ler então. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis? Observe os irmãos. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e lhe disse, que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos que anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Pois bem, irmãos, um outro assunto que também eu gostaria de destacar aqui é quanto esta palavrinha que vem no texto aqui, logo no início, que é a questão da discriminação. Pois bem, vamos fazer uma leitura que a metodologia é esta, nós vamos ler o assunto e depois vamos conversar sobre ele, vamos comentar sobre ele. Pois bem, então o primeiro tópico aqui é este, a mobilidade ministerial
de Jesus entre a Judéia e a Galiléia. Ou seja, né, o trânsito de Jesus entre Judéia e Galiléia, regiões das quais Jesus, né, ele teve ali todo um trânsito ali. Então isso nós vamos... este é o local, é a questão mais, né, regional, da qual Jesus, então, pregou, operou milagres, enfim, em situações, muitas vezes, de uma situação onde ele não foi bem recebido. Tudo isso nós vamos conversar aqui. Vamos ver, então, aqui o assunto propriamente dito. O ministério do Senhor Jesus na Galiléia. Vamos ver. Apesar de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, para cumprir a profecia, Lucas capítulo 2, versículo 4 e Mateus 2, 4 e 6. Esta é a fundamentação que nós temos, biblicamente falando, no que tange a profecia do Antigo Testamento, que falou os locais das quais Jesus, né, iria nascer, iria ser recebido, os milagres, enfim, assim por diante. Fora criado em Nazaré, na Galiléia, onde os seus pais foram morar também, em cumprimento a uma profecia. Nós temos aí. Então, eu chamo isso de testemunho profético, ou seja, as profecias veterotestamentárias, ou seja, as profecias do Antigo Testamento, que vai ter o seu cumprimento no Novo Testamento com relação aos feitos de Jesus. É isso, basicamente. Isso é muito importante, é necessário que entendamos isso, porque a Bíblia, não obstante ser, né, duas alianças, a aliança no Antigo Testamento e a no Novo Testamento, uma complementa a outra. O Antigo Testamento, ele dá sustentação, nós chamamos isso de fundamentação, ele vai fundamentar, né, os feitos de Jesus no Novo Testamento. Isso é importantíssimo quando nós estudamos a Bíblia como um todo. Pois bem, aí nós temos então, nesta próspera e populosa região, o mestre desenvolveu grande parte do seu ministério, que nós temos aqui a região da Galiléia. Parte do seu ministério, até para cumprir a palavra de Deus. Aí nós temos então mais uma fundamentação, que é Mateus 4, 12 e 25. Nós não temos tempo suficiente para ler todos os assuntos bíblicos aqui, os textos bíblicos, versículos, capítulos e versículos. Mas os irmãos que têm a Bíblia aí, os professores que estarão ministrando, têm a Bíblia, façam isso, irmão, leiam, disponibilizem um tempo, porque os irmãos têm tempo para isso, né? Reserve um tempo suficiente para examinar o versículo, o capítulo, afim, para que isso fica impregnado na mente quando for ministrar a palavra. São orientações pedagógicas que eu passo aos irmãos. E eu sei que isso não é novidade, os irmãos já sabem. Enfim, só para, né, relembrá-los. Aí nós temos então, ainda no início do quarto evangelho, é possível que várias incursões do mestre por essa região, nós vamos continuar aqui a leitura, por essa região, o ministério de Jesus agora. Então nós falamos dessa região da Galiléia. Vamos ver aqui, o ministério do Senhor na Judéia. Aqui entra, ó, a despeito de ser judeu, por ter sido criado na Galiléia, Jesus era discriminado. Então aqui eu vou dar uma parada. Jesus foi discriminado, né? E não mais que, e além disso, olha bem aqui, ó, e sua messianidade fora colocada em dúvida por conta disso. Então vejam bem, olha só, a despeito de ser judeu, por ter sido criado na Galiléia, Jesus era discriminado e sua messianidade fora colocado em dúvida por conta disso. Então eu vou dar uma paradinha aqui e analisar um pouco essa questão, né, da discriminação que foi ali muito forte com relação à pessoa de Jesus e a aceitabilidade de Jesus no que tange a sua messianidade. E também, né, não só isso, mas como esses judeus analisavam essas questões, né, raciais. Vamos usar esse termo aqui, que é bem isso mesmo que nós vamos ver aqui. Então eu trouxe aqui um subsídio para nós comentarmos sobre este assunto, esse assunto da discriminação. Vamos ver. O que é a discriminação, então? Vamos, assim, eu tenho, irmãos, nos meus estudos, nas minhas pregações, enfim,
quando ministro a palavra em sala de aula, eu venho pensando sobre isso. Entender o significado de uma palavra, isto é muito importante e necessário, irmãos. Por quê? Porque as palavras, cada uma ela traz sobre si um conceito muito amplo, e é preciso que seja feito isso. Então, a discriminação, Jesus sofreu discriminação, mas foi só Jesus que sofreu discriminação? Não, a gama de pessoas discriminadas não eram pequenas. E por que isto acontecia? Então aí nós precisamos compreender o processo histórico daquele período no qual viviam os judeus, os chamados pelos judeus de gentios, né, que já era uma forma pejorativa de relacionamento entre eles. Então, vamos ver isso, irmãos. É importante essas questões para que entendamos, então, o porquê dos conflitos do ponto de vista social naquele período histórico. Vamos ver aqui. O que é a discriminação, então? Esta palavra. A discriminação é isso, irmãos. É a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa. Isso é uma discriminação. Baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado. Fazer um pré-julgamento sem ter noção ampla, né, do que se trata aquilo. O raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-se injusta e infundada. Preste atenção nisso, irmãos. Discriminar. Este era o assunto. Jesus foi discriminado. Não é? Aqueles que não eram judeus eram extremamente discriminados, mas muito discriminados, porque os judeus entendiam que, assim, eu vou usar esse termo aqui, no plano salvífico, naquele período, né, de ser de fato um filho de Deus, de ter as promessas de Deus, não é? Tudo isso para eles teriam que estar ligado às suas ideias, suas ideologias teológicas do ponto de vista da lei. E aí, então, aqueles que vinham para o judaísmo, que a Bíblia chama de os prosélitos, né? Aqueles que, vamos usar esse termo aqui, no nosso período, por exemplo, os que são evangélicos, naquele tempo, o proselitismo, ou seja, a pregação empreendida pelos judeus, uma vez convencendo as pessoas que aquela era a religião verdadeira, aquele era o caminho verdadeiro, naquele formato do judaísmo, e então eles acabavam passando por todos um procedimento de ritual e passavam então a crer na religiosidade do ponto de vista dos judeus, e aí não teria mais problema. Mas até que isso não acontecesse, seria um olhar discriminador e praticamente uma rejeição total. Não tem como não ser isso. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Seria mais ou menos um modelo como nós temos no mundo árabe hoje, dessa religião, né, islâmica, que olha para os que não são praticantes daquela religião como infiéis. É muito, muito parecido com isso, senão um pensamento igual, vamos pensar assim. Então, todos aqueles que viviam em cidades, por exemplo, que era o caso da Galileia, um pouco miscigenizada, que era uma mistura de pessoas de culturas diferentes, eram romanos, eram latinos, hoje, né, no caso hoje, que eram os romanos, depois tinha os gregos, né, que eram muito ligados a outras ideias filosóficas e tantos, que esta é a sua herança em muitas questões. Então essas pessoas e muitas outras, né, de outras nações, elas eram discriminadas. E Jesus, por ter nascido numa região assim, dessas culturas divergentes, era discriminado também. Eu não imagino um Messias conviver num lugar desse e depois ainda assim querer se autodenominar de Messias. Jamais eles aceitariam essa ideia. E assim ocorreu então nessa questão de Jesus. Paulo também sofreu muito isso, sofreu tanto isso de perseguições pelos líderes judaizantes, naquela época que ele ministrou a palavra, naquela região da galáxia, enfim, na Ásia, e toda aquela região ali, ele sofreu muito com isso também, a discriminação novamente. Então isso era um problema muito sério a ser tratado. Aí eu pergunto, né?
Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, não cabe, irmãos, a discriminação. Não cabe a discriminação. Infelizmente, depois a lei, em muitas situações, foi, quero crer, aplicada de uma forma inadequada por muitos dos judeus e quem sabe até líderes judaicos no seu período. Mas Deus não discrimina ninguém. Nunca, eu não acredito nisso. Deus não vai discriminar ninguém. Isso é uma questão humana, quero crer, de interpretação de situações, sejam elas quais forem. Assim eu creio. Pois bem, então, se assim era, como nós estamos lendo aqui, ó, a conduta de transgredir direitos, os gentios não tinham direito de servir, de adorar, a não ser que passasse ao judaísmo. Até aí nós entendemos, né? Porque a situação era complicada e a maneira como os gentios cultuavam Deus não estava adequada. Isso é verdade, nós cremos isso. Politeísmo, muitas situações que Deus não aceitava também, então era necessário. Como hoje, a fé que nós abraçamos em Cristo e o plano salvífico, soteriológico, do ponto de vista de salvação em Cristo, a gente crê nisso, que esse é o plano de Deus, mas discriminar não. Aí então inculcar na mente dessas pessoas, não é inculcar, né? Fazê-los compreender qual é o plano de Deus para a salvação. Isto é importante, é necessário, cabe a nós fazermos. Então este é o caminho, mas nunca discriminar, porque o juiz né, não somos nós. Deus então é aquele que tem, está condicionado, entendeu? Porque Ele é perfeito para então ajuizar segundo uma perfeição absoluta. Somente o homem não. Então, irmãos, o nosso olhar tem que ser sempre com um olhar de misericórdia, um olhar de amor e nunca discriminar ninguém. Porque todos, ainda que as pessoas que não conhecem o plano salvífico de Deus têm os seus problemas, suas dificuldades, mas continuam, ainda que do ponto de vista natural e não espiritual, continuam sendo imagem e semelhança de Deus, não é? São imagem e semelhança de Deus, porque criados por Deus. Obviamente que numa situação natural, né? E não espiritual, como falamos, como estudamos, mas ainda continua sendo, né? Imagem e semelhança de Deus e poderão sim, né? Fazer parte desta família espiritual sem nenhum problema. Basta então que nós saibamos como fazer isso. Não é olhando com um olhar discriminativo, mas sim com um olhar cristão, um olhar de Jesus, um olhar de amor, de misericórdia. É assim que deve ser. Então, eu gostaria de ter falado isso e entendo ser importante e necessário para que o professor também explique isso em sala de aula. Pois bem, então este é um assunto que eu queria tratar dele e eu espero ter ficado bem claro sobre isso. Os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Todos são. Os espirituais e os não espirituais continuam sendo imagem e semelhança de Deus. Então, cabe a nós, como pregadores, como ensinadores, então mostrar para eles a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inserida num plano e propósito divino, de Deus, para que eles compreendam de fato, né, como deve ser então entender esse plano de Deus e aí adorar a Deus como Jesus ensinou, né? Adorar a Deus em verdade, em espírito, no modelo que Jesus ensinou. Isso é necessário e importante. Assim nós cremos. É a fé que abraçamos. Pois bem, aí depois no subtópico 2 aqui, né, até nós temos aqui, para fundamentar essa ideia para os irmãos, ver como eram pesado essas questões todas, aqui no texto, olha só, irmãos, o que nós vemos aqui, ó. Apesar dessa mobilidade do mestre entre duas regiões, Galileia dos gentios, olha lá, Galileia dos gentios, que era essa cultura da qual falei, que estava ali naquela região, que o Senhor Jesus realizou grandes sinais, onde muito pregou, por isso que eu estou falando. Tem que fazer isso interessa. E ensinou, irmãos, não é só pregar, tem que ensinar. Eu estou convicto, irmãos,
de que evangelizar é necessário, mas se não houver o ensino da palavra para que eles compreendam o plano, seja qual for a idade, seja dentro da família cristã, seja, não vai surtir efeito. Jesus, ele ficou 3 anos muito mais ensinando do que pregando. Então prestemos atenção nisso. Ensinou, né? Tal se deu para que igualmente se cumprisse o que Isaías profetizou do Messias. Então, lembre-se que eu falei da fundamentação, do que eu chamo, né, de fundamento profético, do testemunho profético. É isso que Jesus fazia. Ele mostrava que ele era o Messias, mas com fundamentação no Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós vemos, o mestre enfrentou forte oposição dos seus conterrâneos, pois se revoltaram com seus ensinos e quiseram até mesmo, presta atenção nisso, abre aspas, matá-lo, fecha aspas. Vejam como eram rudes, vejam como eram pesados, vejam como a discriminação era muito forte. Até a matança. Nós vemos isso em religião, a religiosidade dos nossos dias. A gente vê isso, não é? Matam, se explodem dentro disso e tantas coisas. Mas então, onde está a imagem e semelhança de Deus, ainda que em conversa? Não existe. Então, vamos destruir tudo e vamos... Não é o período que nós estamos vivendo. Estamos vivendo com um olhar que tem que ser feito, um olhar com amor. E o ágape, não é um outro amor, o ágape. E aí sim, aí impregnar, evangelizar num primeiro momento e ensiná-los. Porque o ensino, ele carrega sobre os conceitos, conhecimentos mais profundos. Porque a evangelização é importante, mas a evangelização ela é um primeiro momento da palavra. E o Espírito Santo vai agindo. Mas, né, Deus quer que nós também, através do Espírito Santo, os ensinemos. E isso não se faz com pouco tempo. Eu falo isso com conhecimento de quem já está em sala de aula há mais de 20 anos aí. E dentre os meus pares da mesma forma. Então a gente tem essas experiências todas. Pois bem, e foi o que Jesus fez. Mais ensinou do que pregou. Está escrito na Bíblia. E aí, posto isso, irmãos, nós vamos para um outro assunto aqui nesta lição, que é o perigo da fé baseada em sinais. Então aqui, irmãos, esses são assuntos que nós comentamos muito, conversamos muito sobre ele. Né? Os milagres, né, que são os sinais, e a fé. Né? A fé, que é a salvação é pela fé. Né? Isto não vem de nós, é um dom de Deus, é a ação do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte quanto ao culto racional, quanto à questão da racionalidade. Mas a origem, né, de nós, então, crescermos e termos fé suficiente é uma ação do Espírito Santo. Né? Porque nós temos chamada de Deus, depois nós desenvolvemos a fé, porque a fé vem pela palavra, né? Vem pelo ouvir a palavra. Aí depois nós nos arrependemos, porque entendemos que estávamos caminhando por um caminho que não era de Deus. Arrependemos-nos. Aí depois deste arrependimento, certamente nós aceitamos, aí nos convertemos. E aí o Espírito Santo vai trabalhando. E aí depois dessa conversão que nós temos, irmãos, aí somos uma nova criatura, e depois de sermos uma nova criatura, aí nós passamos a fazer parte dessa família de Deus, que é o processo da adoção. Aí depois disso, irmãos, vem aí um procedimento muito maravilhoso, que isso é Deus que faz através do Espírito Santo, que é a justificação, ele nos justifica. E depois disso, irmãos, nós então vamos gradualmente, né, gradativa santificação, buscando isso, viver uma vida íntegra diante da sociedade, primeiramente diante de Deus, da sociedade, e aí esperar, né, o final de tudo, que é o corpo glorificado. Esse é um procedimento, é um processo. Isso, irmão, implica ensino, implica relacionamento, é muita coisa. É muita coisa. Então, precisamos pensar, muita coisa que eu quero dizer assim, no sentido de buscar esses conhecimentos. Pois bem, então,
o perigo da fé e dos sinais. Vamos fazer uma leiturazinha aqui então sobre este assunto. João relata que após o mestre deixar a Judéia em direção à Galiléia, passou por Samaria, ali ficou 2 dias na cidade de Sicar. Aqui nós temos aquele episódio da mulher samaritana que, né, os crentes conhecem muito. E aí, ó, apesar do texto não relatar a ocorrência de absolutamente milagre algum realizado por Jesus em Samaria, aquela ocasião a narrativa joanina revela que após a conversa do mestre com a mulher samaritana, anunciou aos habitantes daquela cidade que conheceram um homem que tinha relatado tudo quanto ele tenha feito. Irmãos, não vou ler mais aqui os assuntos que seguem aqui na leitura, os irmãos têm a revista, façam a leitura. Apenas eu vou elaborar os conceitos aqui sobre essa questão. Nós sabemos que Jesus chegou ali à beira de um poço, né, os discípulos foram comprar alimento na cidade, Sicar, e depois voltaram, encontraram Jesus conversando com uma mulher que era samaritana, e aí de novo essa questão do preconceito, irmãos. Uma samaritana, por quê? Porque aquela raça já misturou também, né, entre judeus e assírios e povo de outras raças, misturou em função de quando a nação de Israel, naquele período, foi para o cativeiro, né? Foi para o cativeiro. E na Babilônia, o cativeiro. Assim, então, aí, irmãos, houve essa mistura toda aí, toda essa mistura. E aí, por ter uma mistura, os judeus também não fizeram isso. E aí, então, passaram também a olhar com um olhar de discriminação. Veja os irmãos, olhavam com esse olhar de discriminação. Mas não, irmãos, não, Jesus não fazia isso. Tanto é que ele teve uma conversa com aquela mulher ali, naquele poço, ele teve aquela conversa e chegou até num momento de uma conversa mais íntima. Aquela mulher, num primeiro momento, entendeu que ali estava apenas um judeu e também ficou um pouco assustada, né, porque sabia que tinha uma discriminação forte por parte dos judeus com relação aos samaritanos, porque tinha uma mistura de raças ali. E ela então olhou e Jesus abriu um diálogo, uma conversa, né, com ela, e ela ficou um pouco assim restrita. E era normal que acontecesse isso, porque eles eram discriminados. Falou, mas você é judeu, né? Como é que pode você, agora conversando, inclusive com uma mulher, que era muito complexo aquelas conversas ali, não era muito comum que acontecesse assim, de uma forma tão, vamos dizer assim, como os nossos dias de conversar assim, né, existia uma restrição, existia uma distância. Aí ele falou, não, mas, né, aí aquela conversa toda, Jesus pediu água, ela, né, como pode ser, né, sou uma mulher samaritana, e ficou aquele diálogo todo ali, né. Aí nós temos pelo menos 3 situações ali. Naquele primeiro momento, ela vai identificar Jesus ali como apenas um judeu. Mas no desenrolar do diálogo, né, Jesus pede água, aí ela fala, não, como que eu posso tirar água, se o poço é profundo e tal, né? Aí ele vai conversando com aquela mulher, fala, mas se tu soubesses, né, quem é que te pede, né, te daria uma água viva. Ela não tá entendendo nada ainda, né? E aí vai conversando com Jesus, né? Não, me dá dessa água aí para que eu possa, né, nunca mais vim aqui tirar. E foi aquela conversa toda, mas ela não está entendendo ainda. Aí Jesus pega, né, e vai se identificando a ela. Vai se identificando. Esse foi o primeiro momento da conversa. Depois Jesus vai falar, né, pedir para ela que ela, né, ela vai dizer para Jesus, vai, chama o teu marido, vem cá. Então ela falou, eu não tenho marido, né? Falou, tá certo, você teve 5, mas esse também não tem, não é o seu marido. Então Jesus começa a levar ela por um caminho que entra, de certo modo, em assuntos mais de intimidade. Aí ela vai dizer assim para ele, nossa, né, vejo que é um profeta, o senhor é um profeta, vejo que és profeta. Então veja que no primeiro momento é um judeu, depois ela passa a entender que ali estava um profeta, né? Aí depois entra a questão também da discussão sobre o culto, a adoração. E aí ela fala, nossa, mas nossos pais adoraram neste mundo e vós, vocês querem Jerusalém. Aí Jesus falou sobre isso, né? Nem em Jerusalém, nem em Judéia, nem em Samaria, lugar nenhum. Deus é espírito, importa se eu adoro em espírito e em verdade. Irmão, Jesus vai falar nem lá, nem aqui.
aí vai mostrando para ela este plano aí, em Cristo, aí ela vai dizer, nossa, mas será que, né, quem é essa pessoa que está falando isso? Jesus se identifica para ela. É interessante, muito interessante, irmão. Nós temos aqui uma passagem muito importante. No capítulo 4, e versículo 25 e 26, dessa leitura do capítulo 4 da carta de Paulo, né, na epístola de Paulo, vamos ver aqui que interessante, que importante que é analisar essa questão do ponto de vista do capítulo 4, que ela vai dizer assim, chega num momento, né, olha lá, vamos ler aqui, a mulher lhe disse, eu sei que o Messias, o que chama Cristo, vem. Quando vier, nos anunciará tudo. Então ela também está esperando esse Messias. Aí ele vai dizer assim, Jesus disse, eu sou, e o que falo contigo, né? Que falo contigo, olha lá. E nisto vieram os seus discípulos, se maravilharam e tal. Aí essa mulher, o que ela faz? Ela deixa aquele cântaro ali e vai à cidade e vai expressar aquela palavra, né? Que serve até de tema como uma pregação, vim de ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Vejam, irmãos, as etapas da conversa, como Jesus foi levando ela e chegou ao ponto dela olhar assim e falou, meu Deus, mas esse, né, em tudo que eu vi aqui, primeiro eu pensei que era um homem, agora ele vai falar sobre as minhas intimidades, então eu já estou vendo nele um profeta, agora ele vai falar que é o Messias, né? E vai orientar a questão da adoração. Então, se porventura não é este o Messias, e vai lá, irmãos, larga o cântaro, ele vai para lá para, né, aquela cidadezinha pequena, quem sabe, né? E vai chegar ali e vai dizer assim, olha, eu conversei com um homem, e provavelmente ele é o Messias que chegou. Aí Jesus vai nessa cidade e prega ali a palavra, como nós lemos aqui, no texto aqui. Jesus vai e prega a palavra lá, fica lá, né, por um período lá, pregando a palavra, e aí depois aquelas pessoas também ouvem a palavra de Deus ali e vai entender que era o verdadeiro Messias. Tanto é que ele diz assim, mulher, já não é pelo teu dito que cremos, né? Ou melhor assim dizendo, mulher, você não precisa falar mais, né? Porque nós cremos que este é o Cristo, né? O Salvador do mundo. Vai vendo, né? Então, irmãos, isso é importante, né? Mas tinha também ali questões de discriminação, questões, tudo ali. Então, a forma como se fala, a maneira como se dirige às pessoas, isso é que nós temos que pensar, como pregadores que somos, como professores que somos, isso importa. Então, agora, irmãos, nós temos aqui nesse texto aqui, a questão da fé baseada em sinais. Outra coisa aqui que é muito interessante nessa lição aqui. Bom, como o pastor Walter faz essa análise nesta lição aqui? A questão da fé e milagres. Irmãos, biblicamente as duas coisas são importantes. Porque Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Né? E aí vai dizer, vai falar também que eles imporiam as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele vai dizer que esses sinais seguirão, né, aos apóstolos, que eles iam operar milagres, iam fazer sinais, e isso aconteceu de fato. Então, eu não vejo os sinais como algo que não tem um significado. Eu não vejo assim. Eu vejo os sinais como parte, né, de um trabalho da qual Jesus mesmo, ao enviar os discípulos, explicou que eles iriam fazer. Isto era necessário. O problema não é o milagre, porque quantos milagres Jesus fez? Jesus criou né, ele curou muitos enfermos, expulsou demônios, né? A filho da viúva de Naim, enfim, ele expulsou demônios, o cego de Jericó, enfim, nós temos uma quantidade muito grande de milagres que Jesus fez. Se o problema fosse o milagre, Jesus não iria fazer, ele fez muitos milagres. O problema não é aí, não está aí nos milagres. O problema, irmãos, está na falta de compreensão
das questões todas. Esse é o detalhe. Por quê? Porque nós sabemos que a salvação, ela está implícita, entendeu? Na compreensão de Jesus como o Messias prometido. Isso nós temos esse entendimento já desde o Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então a gente conhece esse. Não dá para falar tudo sobre esse plano salvífico aqui, porque o tempo não nos permite. Mas isso é muito importante saber. E nós sabemos que a salvação está circunscrita, está implícita, né, na morte de Jesus, na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou, né? Ali está, irmãos, a nossa salvação, ali está a expiação, ali está... o Pedro falou sobre isso na questão da cura lá do que estava à porta do templo de Formosa lá, o coxo. Aí ele vai dizer, né, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós damos, né? Eu não tenho ouro e prata, mas o que temos, nós te entregamos. Aí, irmãos, ele vai falar de Jesus Cristo, ele vai falar da salvação. É assim que tem que ser. Pedro fez isso, Paulo fez isso, todos. Então, é o sangue de Jesus, que não foi comprado com ouro e nem prata, mas sim com o sangue. Nós não fomos comprados com ouro e prata, mas com o sangue de Jesus. Tudo isso é bíblico, nós sabemos disso. No plano de salvação, em salvação está em Cristo, no sangue de Jesus, irmãos, e mais nada, né? Não, detalhes sobre essas questões todas, isso sim. Agora, os milagres são ações que as pessoas, nos dias de Jesus, aí começaram a reconhecer também, em alguns casos, né, que ali estava o cego também, né, o cego de Jericó, se não falha a memória, ele diz assim, Davi, né, reconheceu ele como filho de Davi, e isso implicava também em reconhecer Jesus como um Messias, que, né, né, provavelmente a forma como se expressou, né, não saberíamos né, entender exatamente se era o Messias do ponto de vista como os judeus entendiam ou não, mas de qualquer maneira ele era um reconhecimento da messianidade de Jesus ali e outras questões mais. Então, agora, obviamente, né, que a salvação é assim. Então, as ações que se faz da forma que Jesus ensinou, elas são importantes, Nós não podemos. Quem que não quer ser curado quando estiver enfermo? E apela para Jesus, quantas orações nós não fazemos nesse quesito? Quantos dos nossos parentes não foram curados, né? Que milagres. Então nós não podemos desconsiderar isso, não podemos relevar isso de uma forma pejorativa, mas saber e entender, né, que existe um perigo aí da fé ser baseada em sinais. Isso é verdade, né? Porque existem segmentos teológicos, né, que evidenciam com maior ênfase essas questões, né, que vão falar e pode até... Aí isso é que o perigo aí é da descaracterização de um projeto e um plano de salvação que é em Cristo na cruz. Isso pode criar uma situação de entendimento e descaracterizar esse aspecto que é o plano salvífico de Deus em Cristo na sua morte na cruz do Calvário. Mas os milagres, eles seguirão aos que querem. Isso está escrito. Então, não que, né, eu sei que não é fácil isso, pôr a mão e curar essas coisas todas, não depende da gente, né? Isso aí é Deus que faz, quando querendo Deus fazer, ele faz. Então a gente apenas somos ministros de Deus, usados por ele para, se Deus quiser fazer, vai fazer. Então nós vamos continuar fazendo isso, que não tem nenhum problema, isso não é antibíblico, só que existe essas questões todas aí. Então, a fé que surge da palavra. E para encerrar, então, no tópico de número 3, é que vai mostrar como isso deve ser feito, então. Vamos ver aqui, ó, que é o tema da lição proposta, que é do capítulo 4 aqui. Então, nós já falamos, e para fechar esta aula, curando o filho de um oficial, pegando aqui no tópico 3 para fundamentar essas ideias todas. Vamos ver aqui, fazendo uma leitura. Olha aqui, o desespero de um pai.
O evangelista oportunamente observa que Jesus viera pela segunda vez em Caná da Galiléia, onde Jesus tinha transformado água em vinho. Justamente onde tinha transformado água em vinho, né, como nós vimos aqui. Agora, desta feita, um oficial, provavelmente da corte de Herodes, uma pessoa importante, ouvindo falar que o mestre chegou de viagem da Judéia, recorreu a Jesus e suplicou que curasse o seu filho. Veja bem, né? Que estava à beira da morte. Apesar de os limites geográficos da Galiléia serem grandes, o fato de o oficial saber de Jesus significa sua fama. Olha aí, a fama trouxe este homem, né, até Jesus. E vai dizer assim, como detalha Mateus, capítulo 4 e 24, já havia ultrapassado até mesmo a região da Galiléia, chegando a atingir a Síria. Olha a fama de Jesus, que coisa, hein, irmãos? É oportuno, todavia, pontuar que Jesus mesmo não buscava tal fama. E aqui, olha para os irmãos ver aqui, ó. Pois até fugia das multidões quando essas queriam fazer dele rei, sendo extremamente discreto. Este é um exemplo, irmãos. Imagine procurar fama. Nós, vamos pensar agora os pregadores, buscar fama. Nós temos que buscar almas, irmãos, não fama. A fama não tem sentido. Para mim não tem sentido. Eu não me preocupo com essas questões todas. Agora, uma palavrinha aqui, autoestima é outra coisa, irmãos. Autoestima. Alguém fazer um elogio, até aí eu não vejo nem nada de... Isso não sobe na minha cabeça, mas eu não vejo nada de mal. Mas depende como a pessoa recebe isso. É quem recebe isso. Porque todos nós gostamos de ser bem tratado. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Todos nós gostamos. Uma coisa é ser bem tratado, a outra coisa é ser respeitado, uma coisa é ser honrado. Agora, deixar isso subir na cabeça, isso não tem sentido. Para mim não tem sentido. Um homem de fé. João informa que Jesus responde negativamente ao pedido do oficial, pois o mestre já está farto. Isso, né? De pessoas ávidas por sinais e que precisam ver para crer. Está farto de sinais, né? O autor coloca aqui, enfim, vamos tocar aqui, né? Contudo, o funcionário do rei parece não se importar com a resposta do Senhor. E mesmo sendo uma pessoa importante, diante de sua extrema necessidade, humilha-se e insiste para que Jesus desça a Cafarnaum e cure o seu filho. Como Jesus não necessitava que alguém quisesse o que as pessoas pensavam, pois ele bem sabia, atendeu então o oficial dizendo que para que ele fosse embora, pois o seu filho estaria vivo. João é enfático ao dizer que o homem creu na palavra de Jesus e foi. O mestre tinha plena consciência de estar diante de um homem que, embora necessitado, era diferente dos galileus, buscadores de sinais. O oficial creu sem precisar ver e obedecer a ordem do Senhor, revelando um homem de fé, né? E também um milagre que salvou a sua vida, olha, e da sua família. O texto joanino diz que tão logo recebeu esta palavra do Senhor, o oficial retirou-se e assim encontrou os seus empregados. Recebeu a notícia de que seu filho estava bem. Por curiosidade, certamente, para confirmar o milagre, o funcionário do rei perguntou o horário exato que o seu filho apresentou-se melhor. Após receber a informação, o oficial certificou-se que havia sido justamente no momento em que Jesus disse, vai, o seu filho, né? Disse que o seu filho estava bem. Diante disso, João afirma que creu, ele e toda a sua casa. O texto lembra o versículo 11 de João 2, que diz que os seus discípulos creram nele, não apenas o oficial do rei, mas toda a sua casa, né, e sua família passou a crer em Jesus, pois o milagre fora notório. E somente Deus poderia operar, uma vez que o milagre cumpriu seu propósito principal e socorrer o aflito, né, da glória de Deus e salvar e curar a família. Então presta atenção nisso, então, para concluir este assunto. No início nós falamos, né, aqui sobre os assuntos muito importantes, que era a mobilização de Jesus. Então Jesus, ele não só na Judéia, mas também na Galiléia. Galiléia é um local onde Jesus, né, fez milagres, Jesus operou
ali muitos milagres, até que Jesus chegou ao ponto de falar que o profeta não tem honra na sua própria pátria, né? Isso é verdade, a gente vê ainda nos dias atuais. Enfim, mas ele fez muitos milagres ali naquela região, né? Ele, em Caná da Galileia, transformou água em vinho, né? E curou milagrosamente esta criança à distância, não é? E este oficial do rei, ele foi até a sua casa e aí, né, perguntou ali qual era a hora que o menino tinha sido curado. Foi exatamente a hora que Jesus falou para vai, né, e o seu filho está bem, ele foi curado, enfim, tudo da forma como Jesus citou. E quando ele chega lá, ele vai perguntar qual era o horário e foi exatamente aquele momento que Jesus falou que o filho dele ia ser curado, foi o momento que aquele menino foi curado. Isso, irmãos, refletiu muito na família. Olha aí para ver os milagres como tem um significado importante. Refletiu muito na família, a família inteirinha creu em Jesus. Isso é importante, é necessário, uma coisa complementa a outra, né? Creu em Jesus. Enfim, falei também da discriminação, né? Essa discriminação que Jesus sofreu naquela região. O olhar que nós temos que ter hoje também, que tem que ser o mesmo olhar de Jesus do ponto das discriminações, nunca fazer isso, nunca julgarmos ninguém, porque o julgamento não nos pertence, pertence a Deus. Então tudo isso são assuntos muito importantes, necessários, entendeu? Enfim, todas essas questões, né? A fé, os milagres, enfim, esses foram os assuntos que permearam esta lição aqui, né? Nos tópicos que nós lemos aqui, que foram eles aqui, né? A mobilidade de Jesus na Galileia, e nós lemos entre os judeus, e, né, na região da Galileia, e nós lemos aqui, então, esse perigo que existe entre os sinais e a fé, e de fato existe mesmo, porque a gente vê que alguns segmentos religiosos, eles focam mais uma única questão, que é milagre, 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 milagre. Não que eles não pregam Jesus, mas não é uma mensagem cristocêntrica. Então toda mensagem ela tem que ser cristocêntrica, a partir de Jesus. Jesus, 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 Jesus é o centro de toda a mensagem. E aí o que vem depois são consequências deste Cristo Jesus aí que vai operar milagre. E aí sim, aí que tem que se entender, né, a questão didática, a questão pedagógica para ser aplicado numa pregação. Ou num sistema, né, religioso, seja ele a instituição. É isso que tem que ser. E depois nós vemos então o exemplo do milagre que gerou a salvação, que foi, né, esta família, né, este importante personagem aí, né, essa autoridade aí, que a Bíblia vai falar sobre ele aí, e nós vamos então fechar com esta aula aqui. Ele vai até a sua casa e no mesmo momento que quando Jesus fala para ele vai, né, que essa criança já estava resolvido o seu problema no que tange a sua enfermidade, quando ele chega lá, então ele vai perguntar qual era o horário. E era exatamente o mesmo horário que Jesus tinha dito para ele quando ele sai de lá, quando ele chega lá, foi com os horários bateu no quesito da cura daquela criança. Vejam o milagre como Jesus fez à distância nesse caso aí. E Jesus e então essa pessoa ele não foi preocupado, obviamente que ele ficou sabendo da fama de Jesus e foi, mas ele não se preocupou, ele creu, né? Jesus só falou, ele creu, não, Jesus nem foi no local, ele creu. Então, né, esse acreditar, esse crer aí é importante, ele tem uma importância, porque a Bíblia fala sobre essa questão de crer, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então tem que crer, tem que ter fé suficiente para aceitar, para compreender o plano de Deus em Cristo. Precisa. As demais coisas serão acrescentadas. Dentre essas demais coisas, então, nós colocamos aí os milagres de Jesus, que são, sim, muito importantes para esta vida cristã. Então, com essas palavras, eu termino, irmão, esta videoaula de número 4 e quero que, né, dê a minha contribuição aqui para os professores que certamente estão aí assistindo essa videoaula e também a tantos quantos estão conectados, né, na mídia através aí do YouTube para ouvir essas palavras. Deus que abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.